E aí pessoal, essa semana, dia 20 de outubro, estreia na HBO a nova série de Watchmen. E eu vou falar aqui com vocês hoje para vocês ficarem preparados, para vocês saberem o que vocês vão assistir. Tá aí com a cabeça já prontinha para sentar na frente da televisão e curtir essa série da melhor forma possível. Para começar, a gente tem que falar um pouquinho aí sobre a obra original, né? Não dá para falar de Watchmen sem falar da importância de tudo que essa HQ fez. A HQ que foi publicada ali entre setembro de 86 até mais ou menos outubro de 87, teve 12 edições. E o pequeno ruivinho de 2 anos ali estava nem sabendo o que estava acontecendo, que a história estava se desenhando no universo dos quadrinhos. Watchmen não é só uma HQ, Watchmen é um marco nas HQs. Depois de Watchmen, as coisas, quando se fala sobre venda de HQ, HQ publicada, best-sellers, esse tipo de coisa, mudou. Watchmen se tornou um best-seller, está nas prateleiras até hoje, um feito que pouquíssimas HQs conseguiram copiar. A produção, criada lá atrás por Alan Moore e Dave Gibbons, ganhou uma adaptação já para os cinemas na mão de Zack Snyder. E apesar de diversas pessoas acharem uma grande produção, uma produção muito legal, o filme não foi um sucesso. Obviamente que mexer com uma HQ que tinha esse peso e essa importância ia dar problema. Teve muita barulheira, teve muita gente reclamando, e no final das contas, quando o Zack Snyder mudou o final da HQ para fazer uma coisa um pouco mais crível no cinema, deu errado. O filme, que custou em torno de 130 milhões, arrecadou só 185 milhões no mundo inteiro, sendo que nos Estados Unidos ele nem se pagou como produção. Ainda assim, Watchmen até hoje é considerado uma das melhores adaptações de HQ para o cinema. Não por ter colocado a história perfeitinha ali no filme, mas porque a estética, a parte visual, a fotografia, Zack Snyder foi impecável. Você consegue ver HQ, consegue ver o filme e você sabe que você está vendo a mesma coisa. O final do filme é diferente da HQ e eu não vou falar sobre o final do filme aqui. Eu vou comentar um pouquinho depois, mais tarde aí no vídeo, eu falo um pouco sobre como que a HQ foi, para você entender melhorzinho como que vai se passar essa série. Agora falando sobre o desenvolvimento dessa série aí, em 2015 a HBO confirmou que estava interessada em fazer a produção de uma série de TV sobre o Watchmen. E ela chegou a conversar com o Zack Snyder. Porém, em 2017 foi oficializado de que a série iria realmente acontecer. Só que Zack Snyder não estava mais envolvido na produção, e agora quem estava envolvido, trabalhando aí direto com a HBO, é Damon Lindelof, o cara por trás de Lost e Leftovers. Nessa pegada aí de confirmar a produção, a HBO já confirmou que estava produzindo um piloto e montou a sala de roteiristas para poder produzir essa série. Em 2018, ali em maio de 2018, Damon Lindelof publicou uma carta aberta para os fãs, onde ele explicou qual que ia ser o approach dele, como que ele ia fazer essa série. E ele deixou bem claro que ele, além de ser um grande produtor de televisão, ter feito 2 séries que foram coisas que fizeram história, ele mostrou que ele é fã dessa saga de Watchmen, ele sabe muito bem sobre o que ele está falando, e principalmente essa carta teve uma intenção de tranquilizar os fãs sobre o que ia acontecer nessa série. E ele deixou bem claro, a série vai ser uma continuação das HQs, mas não vai ser uma adaptação direta do que aconteceu ali. A produção nova vai se passar em 2019 e vai ser o que ele chamou de um remix de tudo que aconteceu nas HQs. Óbvio que essa carta aí gerou um impacto positivo, as pessoas passaram a confiar um pouquinho mais no que Damon Lindelof traria para essa série e acabou acalmando até os fãs. No começo, quando a série foi anunciada, tinha muito griteiro, muita gente reclamando que essa era uma coisa que não podia virar série, que não ia dar certo, mas a carta do Damon acabou dando uma tranquilizada na galera. Para você que não leu Watchmen, para bem rapidinho explicar o que acontece. Watchmen é uma HQ em 12 fascículos e ela conta a história dos Watchmen, que são vigilantes mascarados. Ela conta logo no começo, ela fala do passado desses caras, e que eles foram muito importantes na história da América ali, só que depois de um ato do presidente, eles foram proibidos de agir sob máscaras, ou seja, quem estivesse usando máscara e lutando contra o crime, esse tipo de justiceiro, era criminoso. E a história segue como tem no centro aí o Rorschach, que é um ex-vigilante mascarado, e ele se rebelou e ele não aceita o fato de que ele não pode mais trabalhar com a máscara e ser vigilante. Ele resolve pequenos crimes aí na cidade de Nova York, até que ele se envolve na investigação da morte de um ex-mascarado, o Comediante.
Quando ele começa a trabalhar, tentar desvendar essa morte aí, ele acaba desvendando o plano de Ozymandias, um cara que também foi um vigilante e agora ele está tentando acabar com toda aquela tensão nuclear, toda aquela tensão que estava entre Estados Unidos e Rússia. Ele tem um grande plano aí para acabar com isso. O problema é que o plano dele envolve matar milhões de pessoas. O plano de Adrian, que é o Ozymandias, acaba dando certo, e Dr. Manhattan, que também é um outro personagem aí que vocês vão conhecer bastante nessa série, ele aparece e acaba zerando a situação ali. Mas o lance é o seguinte, a HQ termina nesse ponto. A cidade de Nova York teve grande parte da população e uma grande parte da cidade destruída por um ser extraterrestre que foi trazido aí por Adrian Veidt, e daí Rorschach foi assassinado pelo Dr. Manhattan. Só que ele deixou os diários de Rorschach foram enviados para um jornal de extrema direita. E esse jornal termina a HQ mais ou menos deixando aí uma ideia de se ele publicou ou não o que o Rorschach contou. E agora é onde a série pega. A série de 2019 pega e conta uma história de um mundo onde você não conhece. O mundo que a gente vai ver aí se passa na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. É uma cidade que tem uma história sobre rebelião racial já muito forte, uma história real. E agora, quando a gente vai ver essa história que está passando na série do Watchmen, a gente está em um mundo que não tem internet, não tem telefone celular, é um mundo bem diferente. O combustível fóssil também não é uma coisa que é muito usada. Todo o desenvolvimento de tecnologia é baseado em coisas que a gente já tinha ou tecnologia de energia que o próprio Dr. Manhattan deixou para a humanidade. Nesses Estados Unidos, o país é comandado desde 1992 pelo mesmo presidente. Então, lá na HQ, se você for ler a HQ de volta, você vai reparar que existe uma campanha presidencial de um cara bem conhecido, Robert Redford. E essa campanha presidencial deu certo, ele virou presidente desde 92 e até 2019 ele continuou sendo presidente dos Estados Unidos. Dos personagens originais, está confirmado que 3 deles vão voltar. A Espectral, que não se sabe direitinho aí o que vai acontecer, qual que é o tamanho da participação dela. Adrian Veidt, que é o Ozymandias, mas até agora, toda vez que ele aparece, ninguém fala o nome dele. Até na New York Comic Con, onde teve um painel de Watchmen, ninguém falou sobre os Ozymandias. Eles se referiam a esse personagem como aqueles que vocês sabem quem é. E o Dr. Manhattan também está confirmado. Até no trailer, se você assistiu, dá uma dicasinha aí de que talvez o Dr. Manhattan apareça bem cedinho na série. Mas a garantia é de que ele vai aparecer vivendo em Marte. Já tem algumas cenas no trailer aí de pessoas que estudam, verificam e controlam a vivência dele em Marte. Isso está garantido. Agora, se aquela deixadinha do trailer ali, que era talvez ele pegando uma máscara ali, isso talvez não esteja confirmado e talvez a gente possa até segurar um pouquinho a ansiedade. Agora, sobre o tema principal da série, o que acontece é o seguinte: na HQ, toda a trama, tudo que foi desenvolvido, era relevante à tensão nuclear. Para os produtores da série, eles consideram que a atual ideia de guerra racial, de tensão racial que está acontecendo nos Estados Unidos é tão prejudicial para a população quanto a tensão nuclear que aconteceu nos anos 80. Então o tema da série, a espinha dorsal, o tema central, vai ser toda uma questão racial. Entanto que os personagens que servem como vilões da série, eles se chamam a Sétima Cavalaria. E eles são seguidores de Rorschach e são supremacistas brancos, um grupo de grande extrema-direita, e eles atacaram policiais. Eles fizeram um grande ataque contra policiais, o que obrigaram os policiais de Tulsa a usarem máscaras. Agora, não somente os vigilantes usam máscaras, mas como os policiais da cidade. Dessa forma, eles se protegem, impedindo que alguns outros ataques possam acontecer. E dentro desse grupo de policiais, dentro da força policial, existe a personagem vivida por Regina King, a detetive Angela Aber, que ela é aquela personagem que você já deve ter visto em alguns posters aí, que usa uma máscara preta, o olho tudo pintadinho, capuzinho, e o nome dela é Sister Night. Toda a série vai se girar aí um pouco em torno dela, porque ela vai ser a personagem principal e ela tem uma relação muito, mas muito próxima de Damon Lindelof. O próprio Damon uma vez já tinha falado que ele nunca trabalharia com o mesmo ator 2 vezes. E ele criou aí uma exceção à sua própria regra para trabalhar com a Regina.
Porque ela trabalhou com ele em The Leftovers, ele adorou trabalhar com ela e ele criou esse personagem da Sister Night pensando nela. Então, com certeza, o peso, todo o impacto que essa personagem vai gerar é muito importante. Alguns dos personagens que vão cair na força policial e vão usar máscaras serão conhecidos como Red Scare, que em tradução livre aí é Susto Vermelho, Panda, Pirate Jane e Looking Glass. Looking Glass, que seria uma tradução literal e espelho, ele apareceu bastante nos trailers e ele dá uma impressão aí de que ele vai ser um pouco mais próximo do que o Rorschach foi lá na série original. Então fica de olho nesse personagem também. E pra quem gosta aí de uma série bem curtinha, que ela tem um começo, meio e fim bem tranquilinho, é toda pensada como uma história só, essa série vai ser perfeita. Damon Lindelof falou que como o sucesso de Watchmen se deve basicamente a isso que foi feito na HQ, ou seja, a história tem um começo, um meio e um fim, e não fica criando muita coisa, muito gancho para fazer outras histórias, ele quis pensar na série exatamente dessa forma. Então tudo o que ele fez foi pensando em uma única temporada de 9 episódios. Se vai ter uma segunda temporada ou mais, não sei. Isso aí não está confirmado, não é garantia. Mas a primeira temporada é uma história fechada. Não foi pensado para deixar gancho para próximas temporadas. E por fim, aquela notícia que todo fã espera saber: Alan Moore tem nada a ver com a série. Tal como no filme, ele quis ficar de fora e não se envolveu em nada com a série. Não porque ele acha que vai ser uma produção ruim, mas é porque, você sabe, Alan Moore não gosta desse tipo de adaptação, então ele tá de fora, mas a série tá em boas mãos, porque Damon tá mostrando aí que é um cara que é apaixonado por isso e sabe o que tá fazendo.